falei rapidamente em outro vídeo, no final da adolescência, eu me neguei a enfrentar a vida de deveres, né? De trabalho, da luta para o ganha-pão de cada dia. A menos, é claro, se eu fosse filho de rico, o que não era o meu caso, muito longe disso, né? E isso foi no início dos anos 70, a onda hippie já estava passando, né? Aquele movimento hippie que começou em 67, já não empolgava tanto, ou pelo menos não dava tanta notícia. Só que eu ainda continuava assim meio negando a enfrentar a realidade da vida cotidiana. Eu não tinha profissão, não tinha formação escolar completa, né? E só de imaginar procurar emprego me apavorava. E eu já sentia que meus pais já estavam ganhando, incomodado comigo, né? Por ainda continuar em casa e ganhando pouco dinheiro, apenas fazendo bico ou pequenos favores. Só que o pior ainda estava por vir. Foi quando eu resolvi me casar. Eu queria ter uma companheira para que pudesse errar pelo mundo, né? Viajar, passear. Era meio uma fantasia que eu tinha. E não tinha bens nenhum, né? Casei com um paletó emprestado e não teve festa, não teve nenhuma comemoração por esse casamento. Então resolvi um pequeno quarto da casa dos meus pais, né? No fundo da igreja em que meu pai era pastor. Era um cômodo separado da parte principal da casa. Só que antes de me fixar ali, fomos viajar. E viajamos por muitos lugares mesmo. E dormimos em casa de parentes, de amigos e até de estranhos. Dormimos em clareira de floresta, no alto de rochedos, no cerrado, acampamentos improvisados com pano ou pequenas cabanas de sapê. Só que essa fase teve que passar, né? Passou. Eu tive que encarar a vida real, pois a minha companheira estava grávida. Então voltamos para o tal cômodo no fundo da igreja. Então fui procurar trabalho. Eu consegui um emprego de um salário mínimo e meio da época para fazer leitura de energia dos consumidores de rede elétrica. A profissão chamava-se leiturista. O trabalho até que era bom, pois ficava das horas diárias de trabalho, ficava de 6 a 7 horas andando pelas ruas, fazendo a leitura dos relógios de medição de consumo das casas, né? É lógico que lentamente fui entrando nos eixos e passei a desejar melhorar de vida, somente ganhar melhor. Só que minha mulher nessa época, talvez meio que desapontada pela nossa situação, resolveu seguir os pais dela que foram visitar uma vez, e ela seguiu com eles e pediu que se eu quisesse continuar junto, teria que largar o emprego e ir atrás delas. Foi uma coisa bastante emblemática, né? Até vexatória. Mas não teve muito problema. Larguei o emprego, fui lá, pedi as contas e segui para outro estado onde os pais delas tinham uma loja. E lá ela se alojou lá com eles, né? Chegando lá eu procurei o que fazer, tive a oportunidade de ser caseiro de um sítio, como já falei em outro vídeo. Só que nessa época também eu comecei a me preocupar em conseguir criar um rumo para a minha vida, né? Não dava para continuar daquele jeito sem perspectiva. Então comprei um livro de autoajuda, e foi aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Aí nessa época teve a oportunidade de fazer um concurso público federal no Serviço Federal perto de Brasília,
e consegui passar. Então eu deixei o sítio e fui trabalhar na SUCAM, que era a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Hoje ela se chama FUNASA. Mas como eu tinha que viajar muito, o emprego não começou a complicar a minha vida, né? Não consegui continuar porque, como eu viajava muito, e o nosso casamento entrou em crise. Tínhamos uma criança recém-nascida e minha esposa ficava muito sozinha e não estava dando certo. Então, saí da SUCAM. Resolvi voltar para o estado de São Paulo. No interior do estado de São Paulo, eu tentei ser escritor e repórter de jornal de uma cidadezinha do interior. Só que ali a renda era mínima, né? Ganhava muito pouco. Então, tive a oportunidade de me inscrever ou procurar um emprego numa grande indústria. Estavam construindo uma grande indústria próximo lá e acabei conseguindo um emprego de auxiliar de engenharia. E assim eu me estabeleci naquele lugar. Enquanto isso, eu continuava lendo livros de autoajuda, porque eu queria encontrar uma saída para melhorar de vida, né? Confesso que nunca tirei muito proveito dessas leituras, né? Hoje, olhando em perspectiva, eu sinto que elas não me ajudaram praticamente em nada, ou muito pouco, talvez. Agora, não sei se foi por incompetência minha, ou porque qualquer método de autoajuda ignora a natureza humana, né? Porque sobrevaloriza a vontade, né? A força de vontade. E nessas leituras, comecei a desconfiar daqueles métodos comuns a todos eles. Que eu devo fazer isso, fazer aquilo, seguir passos assim e assado, desenvolver autocontrole, cultivar pensamentos positivos e por aí afora. Passei então a ir a palestras motivacionais, né, quando tinha oportunidade. E eu lembro que eu me saía delas muito entusiasmado. E por alguns dias tudo parecia encaminhar bem, mas com o tempo as coisas desandavam, né? E eu voltava àquela rotina tradicional de hábitos dispersivos, indisciplinado. Então, comecei a pensar sobre a função, o que realmente, se tinha alguma coisa de errada naqueles livros, ou se o problema era meu, né? E uma coisa que eu percebi, olhando para os livros e também para as palestras motivacionais, no caso das palestras, então, nem se fala, né? Era um show de performance, empolgava a gente, são pessoas que se expressavam muito bem e davam um discurso muito empolgante. Só que aquilo passava. E com o tempo a minha vida continuava a mesma. E eu notei que era comum a esses eventos, uma coisa comum, na verdade, né, a esses eventos, e o que hoje eu percebo que eram os grandes erros desses manuais de autoajuda, ou mesmo de conselhos psicológicos, ou coisa assim, é o de insistir no uso da força de vontade, de incentivar ou tentar convencer a gente a usar a força de vontade e também o uso da razão, né? Sim, a razão ela é oposta à emoção, né? Aos sentimentos. Mas em condições normais é fácil perceber que ambas são inseparáveis da natureza humana, porque eu percebo que nossas emoções é que provocam ou dão partida ao uso da razão. Quer dizer que, embora sejam forças opostas, elas não são antagônicas. Nós precisamos de ambas, né? A razão se serve de sentimentos para impulsionar a ação. E as emoções se servem da razão para planejar ou executar a ação. E sem razão o ser humano é irracional, sujeito ao descontrole. E sem os sentimentos, o exercício da razão perde o contato com a realidade. A questão é que os coaches
palestrantes, esses palestrantes motivacionais, eles cometem uma falha grave, pelo menos na minha percepção, que é uma falha, na verdade, uma falha fatal, que é o de considerar que as pessoas podem mudar seu comportamento, o seu modo de agir por meio do esforço de vontade. Só que muito raramente encontramos pessoas cuja força de vontade seja forte o suficiente para que se esforce e consiga mudar hábitos, criar hábitos novos e comportamentos. Normalmente esses palestrantes lançam séries de comandos do tipo faça isso ou faça aquilo para mudar sua vida. Esses comandos raramente são efetivos, pois depende da disposição. Normalmente esses palestrantes lançam séries de comandos do tipo faça isso ou faça aquilo para mudar de vida. Esses comandos raramente são efetivos, pois dependem da disposição inconsciente dos ouvintes para a obediência, para aceitar esses comandos e se sujeitar a eles. O mais provável é que os ouvintes se sintam emocionados pelo tom ou pelo charme do palestrante e na volta para casa sintam uma espécie de euforia prazerosa, né? Que perdura por alguns dias e até que a rotina, os percalços e as preocupações do dia a dia os mergulhem na tradicional, cômoda e habitual formas de agir, né? Aquelas formas consolidadas pela sua formação mental herdada do meio social em que cresceram, né? Os livros de autoajuda são recheados de receitas de uma vida feliz, próspera, e todas essas receitas são expressas em forma de ordem, de regras a que se deve obedecer. Seguir fielmente essas orientações é a única forma de obter resultados, é o que dizem. Como depende da força de vontade, seus efeitos... como depende da força de vontade, o seu efeito na maioria das vezes, temporário ou paliativo, né? Não há alteração profunda na configuração mental do leitor ou do ouvinte. Assim como não há mudança significativa na forma de pensar e agir do participante, aquele participante eufórico, né? São, pode-se dizer, conselhos imperativos e não são suficientes para alterar conexões neurais, né? Aquelas conexões cristalizadas por hábitos e crenças. Uma palestra motivacional ou a leitura de um livro de autoajuda serve mais como analgésico temporário do que para propiciar uma revolução, aquela revolução da mente, né? As pessoas querem ouvir nas palestras motivacionais conselhos de esperança, de promessa de resultados, resultados sempre fáceis, né? E não estão ali procurando a exposição da dor à realidade. Dizer aos ouvintes que toda mudança é um doloroso parto, que essa mudança só nasce depois de um longo processo de oscilação entre ordem e desordem, tentativas de erros e acertos, sofrimentos, de melhoras e recaídas. Explicando isso, não vai de forma alguma agradar a plateia. Outra coisa, muitos palestrantes são profissionais que cobram uma bela grana para vender conselhos. O que eu acho que compromete algum objetivo possível de ajudar efetivamente o ouvinte a mudar de vida, né? Por havendo obviedades concretas, né? Crua, verdade dos acasos e incertezas do mundo, da fragilidade da vida, do enorme risco que representa o simples manter-se vivo, tudo isso não se vende. Vende-se ilusão, promessas de milagres, fantasias de um mundo imaginário. Um dos grandes equívocos dos pregadores de bem viver ou das fórmulas de como tornar-se um vencedor é o de achar que tudo depende de seguir algum tipo de regra ou de alterar pela força da vontade o comportamento presente
usando a própria força de vontade. Resumem as escolhas da vida à escolha de uma receita de bolo, tipo uma receita de bolo, a qual, através de misturas, tempero, fermento, alta temperatura do forno, produz um produto bom e palatável. Só que viver não depende, pelo menos é o que eu acredito, de uma receita ser seguida. Viver é um processo mental extremamente complexo, que depende da genética, dos instintos universais, dos comportamentos e hábitos culturais dos pais, da formação de modo geral, né? Dos parentes, bem como da sociedade em que está inserido. Essas interações todas é que proporcionam a uma criança os ingredientes e as receitas com as quais formará a sua mente, sua personalidade. Questões morais, religiosas e relacionais nascem desse caldeirão de influências. Daí que sai o que chamamos de personalidade. A personalidade de cada indivíduo, sua natureza individual. Será que depois de adulto, bastarão leis, regras, normas ou penalizações e serão capazes, né, de mudar significativamente uma personalidade que tem hábitos arraigados, com a sua peculiar forma de ver o mundo, ou melhor, de encarar o mundo? Eles falam muito no autodomínio, como que o autodomínio é um recurso indispensável ao bem viver em sociedade. Como se o autodomínio fosse adquirido, né, por meio do esforço da força da vontade consciente. Mas o que é o autodomínio? Será que ter autodomínio depende somente do uso da força de vontade? Não seria o autodomínio um produto, principalmente da mente formada, ao longo dos primeiros anos de vida? Ou seja, não seria o autodomínio resultado de um tipo específico de educação familiar? Se isso for verdade, depois de adulto, quando o indivíduo se mostra sem autodomínio, isso pode significar que sua educação familiar não propiciou nele o desenvolvimento dessa qualidade de característica de sua personalidade. Não seria isso? Só que como desenvolver o autodomínio se eu não tenho, não adquiri na minha infância? Como conseguir ter autocontrole se eu não aprendi isso desde a infância? Ao longo de alguns anos, essas perguntas rondaram minha mente e não achavam respostas, ou pelo menos respostas convincentes. Percebi que os livros de autoajuda conseguem, o que eles realmente conseguem é fazer a gente ficar brigando com a própria natureza. Isso traz muitos conflitos e angústias. Eu cansei de me sentir frustrado, decepcionado comigo mesmo. E isso não estava me fazendo bem. Mas, só que aí eu fiz uma pergunta a mim mesmo, né? Que é aquela pergunta que leva a um novo caminho, né? Ou a vislumbrar uma saída. Não será a minha falta de autocontrole uma característica mais profunda da minha mente, da minha personalidade? E se em vez de ficar brigando com minhas vontades, desejo de mudança, porque, por exemplo, eu tenho uma característica de procrastinar as minhas decisões ou as minhas atitudes. E eu tenho essa característica de agir errado, de, por exemplo, planejar fazer exercícios físicos diários e não demora muito, desisto. Então, será que essas características que eu tenho não são naturais? Ou não fazem parte da formação da minha mente? São características dificilmente dissociadas do meu comportamento herdado ou formado ao longo da vida?
Então, aí eu quis mudar um pouquinho a minha forma de ver as coisas. Então eu comecei a exercitar meu espírito para parar de lutar, para mudar os hábitos. Falei, não vou mudar mais, tentar mudar meus hábitos e costumes, ou criar novos hábitos. E em vez disso passei a perguntar se qual era a relação daquele hábito, né? Por exemplo, um hábito de procrastinação. Por que eu tinha esse hábito, né? O que causava em mim esse modo de agir, né? Então, aí naquele momento eu lembrei que eu tinha cruzado alguma vez com o Jiddu Krishnamurti, que era um pensador e palestrante indiano, e que me chamou a atenção porque ele se negava a ensinar regras de bem viver e pregava o autoconhecimento, que era como a única forma de livrar-se dos condicionamentos, aqueles condicionamentos mentais, né? Eu já havia lido algumas vezes, mas não cheguei a ligar diretamente seus alertas a meu caso pessoal, né? E é curioso isso, né? Como a gente lê os textos filosóficos ou qualquer outro texto educativo e não se atenta, às vezes, para a relação desses textos com a vida real. E foi o que aconteceu comigo. Então aí eu voltei a procurar as palestras de Krishnamurti, né, que foram publicados em forma de livros, e queria agora vestir a carapuça, né, ouvir o que dizia como se fosse um problema meu. Desta vez liguei os pontos e tive aquele iluminamento, né, uma epifania, ou como se diz em inglês, um insight. Então percebi que o esforço para mudar hábitos ou criar novos hábitos, ou mesmo corrigir concepções ou crenças, é um trabalho infrutífero, porque todo esforço gera resistência e toda tentativa de usar a força de vontade gera uma força contrária e ambas se anulam, não? Para mostrar para vocês, eu destaquei um trecho de suas palestras, porque esse trecho toca diretamente na minha ferida, ou tocou, né, naquela época, diretamente na minha ferida. Dizia Krishnamurti, sem liberdade do passado não existe liberdade de fato, porque a mente nunca está nova, pura, inocente. Só a mente pura, inocente é livre. Liberdade não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com experiência. E me parece que a própria essência da liberdade está em compreender todo o mecanismo do hábito, tanto consciente como inconsciente. Não é uma questão de acabar com o hábito, mas de ver totalmente a estrutura do hábito. Você pode observar como os hábitos são formados e como, negando ou resistindo a um hábito, outro é criado. O que importa é estar totalmente consciente do hábito, porque então, como você verá por si mesmo, não há mais a formação de hábito. Resistir ao hábito, lutar com ele, negá-lo, só dá continuidade ao hábito. Quando você luta contra um hábito particular, dá vida a esse hábito. E então, o próprio lutar se torna outro hábito. Mas se você está simplesmente consciente de toda a estrutura do hábito, sem resistência, então descobrirá que há liberdade do hábito. E nessa liberdade, uma coisa nova acontece. Sim, compreendi naquele momento de leitura que eu vivia lutando para aprender a ganhar dinheiro, por exemplo, né? A conseguir ser uma pessoa bem de vida, e nessa luta apenas conseguia criar o hábito de sonhar com sucessos possíveis na vida, só que nunca aconteceu. A partir de então comecei a pôr a limpo o meu passado.
tentando buscar um conhecimento profundo da trajetória da minha própria vida, procurando a origem dos hábitos arraigados, sua possível formação e como e por que criaram meu comportamento padrão. É uma coisa assim, conhecimento profundo é igual à compreensão dos fatos, que é igual a entender o que aconteceu na minha história, na minha evolução desde a infância, e também saber como funciona a natureza humana, como funciona a mente, como se estrutura o nosso cérebro, né? A nossa mente, o nosso espírito, desde o berço, quando engatinha, quando aprende a andar, quando aprende a falar, quando aprende a interagir com os outros e a imitar os costumes e hábitos dos adultos, bem como ajustar o próprio comportamento diante da reação dos outros. Essas questões todas da minha e de qualquer uma pessoa, né? De qualquer uma pessoa, da minha evolução biológica e psicológica. Essa regressão ao passado, buscando compreender, sem julgar, sem condenar, sem avaliar, foi tirando lentamente aquele peso que eu tinha por não ter força de vontade suficiente para vencer na vida. Abandonei a busca do autocontrole. Assim, quase que magicamente, comecei a me sentir diferente, mais solto, mais livre, não deprimido. Minha vida começou a mudar, porque percebi meus limites, meus pontos fracos, minha forma sentimental de ver o mundo, só que tudo isso sem medo ou insegurança. Agora eu me sentia melhor preparado para encarar o mundo, para exercitar a força de vontade, se preciso, sem esforço, né? Sem sacrifício, assim, de maneira quase espontânea. Hoje, eu compreendo que o pior erro que podemos fazer e esforçar é criar uma espécie de sensor interno, um vigia mental, aquele vigia dentro da mente. Na verdade, o mais grave equívoco é esse, quando a gente introduz na alma, no fundo da mente, né, um sacerdote severo, um censor implacável, um vigilante autoritário. Nesse estado, a gente se torna uma pessoa amarga, infeliz, não livre e até desagradável aos outros. Na realidade, esse assunto merece um papo mais aprofundado, porque é muito vasto e complexo. Em outro momento, discorreremos com mais amplitude essa questão, tanto da força de vontade, quanto da complexa formação de nossos condicionamentos mentais. E agradeço pelo seu interesse em me acompanhar nessas reflexões e espero que continuem me prestigiando, né, nos próximos vídeos. E dê positivo se achar que vale a pena. E se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Semana que vem postaremos o vídeo Como Ter o Espírito Livre. Até lá.